Olá, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, o meu nome é Nádia e é uma satisfação muito grande poder estar aqui nesse encontro de hoje, onde nós vamos falar um pouco a respeito da passagem de Jesus aqui na Terra há 2020 anos atrás, certo? O que nós temos a dizer, que eu tenho a dizer, que eu digo nós, porque quando eu estou falando, quem está ouvindo primeiro sou eu, que é o ouvido está bem próximo à minha boca e eu tenho que ouvir primeiro também, para poder mudar, para poder aprender, não é verdade? Então, o que acontece? Jesus, quando ele chegou aqui no nosso planeta, ele começou a fazer as suas pregações, né? Com os seus discípulos juntos, e eles iam a locais bem amplos, né, onde a voz dele, quando ele falava, ela ecoava distante, assim, para que todos pudessem ouvir. E a primeira coisa que ele disse foi assim, que ele não veio destruir a lei de Moisés. Então, que lei seria essa de Moisés? A lei que Moisés deixou para todos os homens da época dele, que são os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, que quer dizer amar a Deus sobre todas as coisas, não roubar, não adulterar, honrar vosso pai e vossa mãe, não matar, são 10 mandamentos. Só que Jesus, ele disse o quê? Que não veio destruir essa lei de Moisés, certo? Ele veio exemplificar e simplificar essa lei, fazendo o quê? Que esses 10 mandamentos se resumissem em 2 apenas: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Então, a partir do momento que você ama o teu próximo, você não vai roubar, não vai adulterar, não vai matar, não vai desonrar pai e mãe, você não vai fazer nada que possa prejudicar o teu próximo. Muito pelo contrário, você vai fazer o melhor possível para auxiliar, para ajudar. Né? A renite só. Bom, então, o que acontece? Quando ele esteve aqui, há 2020 anos atrás, já havia, assim, um pouquinho melhor a evolução do homem em comparação ao tempo de Moisés, tá? Mas mesmo assim, o local onde Jesus nasceu, na época da Mesopotâmia, foi preparada para ser recebida, para receber a ele, né? Só que lá, já nessa região, que hoje é o Kuwait, Irã, né? Kuwait, Iraque, Kuwait, era a Mesopotâmia na época, certo? E existiam várias, nessa região, várias cidades que tinham os seus governantes, né? Que vamos dizer assim, que agora não me recordo o nome, mas vocês estão entendendo. E um deles, até eu deixei marcado aqui, vou pegar meu óculos aqui para mostrar para vocês, que isso que eu estou dizendo na Mesopotâmia, um tempo antes, quando Jesus veio, um tempo antes, existiam esses reis, né, que governavam essas cidades, aonde Jesus, não era bem cidade, sabe? Jesus, ele pregava mais na parte, como é que eu vou falar agora? Na parte de agricultura, não bem no centro da cidade, porque quando ele conseguiu chegar na cidade, foi onde ele foi crucificado, né? Então, ele, na periferia, vamos dizer assim, das cidades, ele estava junto dos pescadores, dos agricultores. Então, ele fazia ali aquele trabalho de falar sobre os 2 mandamentos, ali nessa área aí, entendeu? Depois que ele foi para a cidade, foi quando ele foi recebido, naquele domingo que é o domingo de Ramos, e depois, em menos de 5, 6 dias, ele foi crucificado. Então, o que eu quero dizer é que essa área onde ele nasceu,
um pouco antes dele, que foi preparada para que ele pudesse ser recebido. Só que lá nessas cidades que tinham na época, são várias cidades, eu não vou ficar falando todas, senão vou tomar muito tempo. Eu vou pedir a vocês que pesquisem, porque é muito interessante, aprendi bastante coisa lá. Então, esses reis da época de cada cidade, eles tinham as suas religiões, eles eram politeístas, tá? Eles eram militares, faziam obras públicas e ficavam com a riqueza e o poder. Então, o que que acontece? Esses militares, eles se sentiam assim, num pleno poder, regavam as pessoas, batiam, estupravam as mulheres, né? Violentavam, agrediam, era um horror, como não tão diferente de hoje, né? Não digo em questão militar, em questão de moral com qualquer cidadão, certo? O que eu achei muito interessante, que numa cidade, Amoritas, o rei Hammurabi, nome bonito, né? Mas olha o que ele fez, ele governou a Babilônia. E ele foi, que criou o primeiro código do planeta, né? O Hammurabi, bonito o nome dele. Então ele fez o primeiro código, sabe qual foi? É a lei de Talião, da retaliação, que seria o quê? Olho por olho, dente por dente. Então essa foi o primeiro código criado de uma lei escrita, que até então eles escreviam essa lei esqueci o nome agora, aquelas cerâmicas, eles tinham uma espécie de um negocinho côncavo assim para desenhar na pedra as escritas, as imagens, né, que substituíam as letras hoje para entender muita coisa que ficou escrito nessa. Deixa eu ver que eu acho que eu tenho marcado aqui. Peraí. Aqui, ó. Na escrita cuneiforme, que era um formato, a cunha, uma pecinha assim que eles escreviam na argila, tá? Através de sinal. Eles tinham mais de 2.000 sinais e esses sinais deixavam assim, por entender até hoje, as pessoas que gostam de estudar isso, descobriram, né, muita coisa da história dessa época. Então, essa lei de Talião era olho, dente por dente. Mesmo quando Moisés veio e falou sobre os 10 mandamentos. Aí Jesus veio e mostrou definitivamente para nós que não devemos usar essa lei. Porém, nós estamos em 2020 e isso ainda está acontecendo. Se nós assim fizermos uma reflexão bem profunda, como é que eu vou dizer assim? Porque o que eu vou falar hoje, o que eu falo para vocês, cada vez que eu faço um vídeo ou uma palestra, seja lá o que for, eu estou falando naquilo que eu estou entendendo no momento, certo? Pode ser que futuramente eu venha mudar a minha opinião, tá? Mas hoje, pelo que eu entendo, nós só mudamos a vestimenta, que moralmente nós estamos bem atrasados, todos nós, né? Não tem exceção, vocês, por isso que nós estamos aqui nesse planeta passando por uma dificuldade bem grande, né? Bem árdua. Então, o que ele quis dizer, Jesus? Que não era olho por olho, dente por dente. É o que? Você tem que amar o teu próximo como ele é, da forma que ele é. Porque já disse eu em outras preleções que o que acontece? Nós temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim. O nosso lado sombra, que seria o ruim, e o nosso lado bom, que seria a nossa luz. Então, o que acontece? Hoje nós estamos aqui, a pessoa não rouba, não mata, é perfeita, mas o que ela fez já nas outras existências, né? Ela está aqui hoje resgatando. Então, se a gente para e pensa, nossa, fulano, começa a falar de fulano, de ciclano falando mal, o que você está fazendo? Você está julgando uma coisa e você nem sabe se ele melhorou, se ele piorou aos olhos de Deus, certo? E o que você foi? O que eu fui na outra existência? Quem fui eu? Então, quando a gente estuda a história da humanidade,
desde o seu princípio mesmo, estudar para ter um conhecimento seu e poder passar para alguém, você ao longo vai perceber que existe o processo reencarnatório, não tem como fugir disso, entendeu? É uma coisa muito interessante que eu já havia lido isso, a Emmanuel disse que se as pessoas todas, no mundo todo, estudassem realmente a história da humanidade, passo a passo, ia perceber que existe o processo reencarnatório. Então, e Jesus, ele veio e disse isso. Ele em momento algum, ele foi contra a lei de Moisés, só que ele exemplificou. E ele disse que para que nós pudéssemos entender tudo o que ele disse, certo? E até mais, nós naquela época lá, deveríamos esperar a ciência eclodir e o número de palavras aumentar para que nós pudéssemos compreender. E nós já chegamos, basicamente, ao nível bem elevado de crescimento de palavras e também de evolução da ciência, tá? Sobre vários aspectos. Então, o que cabe a nós? É pesquisar, buscar um caminho, né, que possa nos auxiliar a modificar. Eu, por exemplo, gosto da doutrina dos espíritos, gosto de outras religiões também, que eu ando pesquisando, vou estudando, vou captando aquilo que eu posso, como é que eu vou falar, assimilar melhor para mim e entender melhor. Então eu faço um convite a vocês que façam isso. E procurem pesquisar assim um pouco da história, né, da humanidade, porque tem tanta coisa linda. Nossa, ontem eu aprendi quem foi o pai da informática. Infelizmente ele morreu sem, como é que eu vou falar, sem ser considerado em nada. E sabe por quê? Discriminado, porque ele era homossexual. Nossa, que chato, né? É uma coisa muito desagradável e ser dita, mas por que esse preconceito, né? Normalmente quem tem um preconceito se põe numa condição melhor que a outra pessoa. E nós não somos, ninguém é melhor que ninguém. Nós todos somos um só. Isso está dito na codificação. Eu vou fazer um apanhado geral e vou mostrar, vou poder falar aqui para vocês que Deus está em nós. Jesus está em nós. Por isso que eles sabem tudo o que acontece conosco. Tá? Eles não estão numa sala enorme com, como é que chama aquele negócio? Uma bola de cristal para falar, nossa, a Nádia está bem, a Nádia não está bem. Não, ele está dentro de cada um de nós, assim como nós estamos dentro deles. Então, por isso que eles sabem todos os nossos sofrimentos, sabem da nossa intenção, tá? Se nós, aos olhos das outras pessoas, estamos fazendo algo errado para aquela pessoa, mas ela não sabe a intenção que tem no nosso coração. Só que Jesus, Deus, sabe. E as outras consciências também, porque nós somos um só. Isso é muito bonito, é um estudo muito profundo. Eu convido vocês a lerem a codificação com muita atenção, tá? Porque não só ler, estudar, porque atrás dela, por isso que eles falam para nós, os seres mais elevados, os espíritos de luz, as entidades mais altas, que é um eterno estudo. Por quê? Porque a pessoa já li o nosso lar, já li, já entendi tudo. Não, ali ainda tem muita coisa atrás que nós não conseguimos captar, porque o nosso potencial de inteligência ainda é muito pequeno. Então, nós aos poucos, nós vamos, através dos nossos problemas, das nossas dificuldades, nós vamos o quê? Aumentando a nossa inteligência e melhorando a nossa moral, trabalhando a nossa sombra com muito carinho, com muito amor, porque ninguém é perfeito, não é verdade? E vamos atingir, assim, um conhecimento, um entendimento de saber que realmente aquele que você critica é você, porque nós somos um só, tá bom?
Espero que vocês reflitam em tudo que eu disse e que nós possamos, todos nós, né, estudar melhor a história da humanidade, né, principalmente o tempo medieval, né? Quando acabou o tempo medieval? Qual foi a data? Né, a história não fala para nós. Não existe uma data específica, né? Então, veja bem, quanta associação nós podemos fazer com o que está acontecendo hoje com o que aconteceu no passado, não é verdade? Então eu convido todos vocês agora, todas as noites, no momento de oração de vocês, vibrar para que todas as pessoas possam se entender e cada um formar a sua paz, porque quando você estiver em paz com você, não vai ter encrenca, não é verdade? Vai ser tudo muito bom, tudo muito bonito, tá certo? E vocês fiquem com Deus. Um abraço bem apertado e um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Muito obrigada.